Boa noite. Tá começando mais uma semana do Gerando Conteúdo. Essa semana vai estar recheada de informação sobre o câncer de mama, diagnóstico, prevenção. Então fiquem à vontade, encaminhem nossas lives aos seus amigos, a quem vocês acham que possa interessar. Os nossos especialistas respondem, nos ensinam, nos transmitem um pouco de conhecimento. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diagnóstico e prevenção do câncer de mama. A nossa convidada já deve estar conectando também. E a gente vai trazer bastante informação. Caso vocês tenham algum questionamento, fiquem à vontade. A Ana está super aberta a respondê-los. E aí a gente pode bater um papo bem legal sobre esse assunto que está norteando o nosso mês de outubro. Oi, doutora, boa noite. Oi, Tá me ouvindo vocês bem? estão me vendo? Tá te ouvindo e te vendo bem. Tá tudo bem? Então tá, tudo bem. Tudo. Doutora Ana, estava comentando com o pessoal que essa semana vai estar bem recheada de informação do Outubro Rosa, que a live está aberta para as perguntas, para quem quiser, né, tiver alguma dúvida. Eu vou começar te apresentando, então. Seja muito Então tá, bem-vinda ao Gerando Conteúdo. Doutora obrigada. Ana Paula Gomes, mastologista, aqui de Florianópolis e Grande Florianópolis. Doutora, a senhora fez a sua pós-graduação no Instituto Europeu de Oncologia, né? Isso, exatamente. Em 2014 eu fiquei um ano lá. Ah, que legal. Então, eu acho que esse assunto de diagnóstico e prevenção do câncer de mama é um assunto que realmente tu gosta e acredito que a gente vai aprender bastante contigo aqui na live. Doutora, vamos começar perguntando um pouquinho sobre os hábitos. Que hábitos que a gente pode ter para a gente prevenir um câncer de mama? Então, a gente está sempre estudando sobre fatores que podem prevenir ou fatores que a gente tem que evitar para não gerar o câncer de mama. O câncer de mama, como uma doença muito multifatorial, ainda é muito difícil para a gente pontuar vários desses fatores, mas a gente já sabe que fumar causa câncer de mama e outros cânceres, o excesso de peso, a obesidade principalmente, sedentarismo e o abuso de bebidas alcoólicas. São esses fatores que mais têm relação hoje dos estudos que a gente tem com o câncer de mama. Doutora Ana, eu sempre comento com o pessoal em todas as lives, para não dizer todas, mas 90% das lives que já tiveram aqui no Gerando Conteúdo, o assunto fumar, exercício físico, bebidas alcoólicas, sempre notei os assuntos. Eu acho que esses pontos que tu comentou agora, eles norteiam qualquer prevenção acho que de todas as doenças de hoje em dia, né? Exatamente. Também essas doenças aumentam os fatores de risco para doença cardiovascular, para câncer de intestino, para câncer de boca, cabeça e pescoço. A obesidade, cigarro e sedentarismo são fatores que têm que sair da vida da gente. Tá. E doutora, a gente tá falando em prevenção, mas existe alguma forma da gente não ter o câncer? É ainda um pouco complicado. É difícil de determinar se você pode ser bem magrinha, correr todos os dias, não fumar e não ingerir bebidas alcoólicas e mesmo assim ter câncer de mama. Então, para essas pacientes, a gente prefere falar de diagnóstico precoce. A gente precisa e luta para ter um diagnóstico precoce, porque nesses casos pode chegar a 100% de cura do câncer de mama. É mais ou menos assim como a gente vai no ginecologista a cada 2, 3 anos fazer o exame de Papa Nicolau para evitar o colo de útero, certo? A gente vai lá, tira uma lesão que é pré-maligna quando ela aparece e pronto, não vai ter mais o câncer de colo de útero. Com a mama funciona mais ou menos assim. Tá. E quando a gente pensa nesse diagnóstico precoce, doutora, eu tô no banho e faço o autoexame e eu descubro que tem um nódulozinho, isso é considerado já um diagnóstico precoce? Não, diagnóstico precoce é quando ele não dá sintoma nenhum. É quando você faz uma mamografia e encontra uma lesão, de preferência uma lesão que tenha características de pré-maligna ou de câncer inicial. Essa lesão não dá sintoma nenhum, na maioria das vezes. No máximo pode dar um pouquinho de derrame papilar, secreção no mamilo,
mas não dá sintoma nenhum. Então, essa é a paciente que a gente quer no consultório para fazer o diagnóstico precoce. Quando tem um nódulo, a não ser que ele seja muito superficial e que por isso ele se tornou palpável, ele não é considerado um diagnóstico precoce, porque ele já é um sintoma. Nossa. Bom, é uma informação legal, porque, né, acho que é importante até quando a mulher se percebe, né, no autoexame que ela tá, já apareceu um nódulozinho, já não é mais precoce. Doutora Ana, tem questionamento aqui. Todo ano é correto fazer a Eu não estou mamografia? enxergando nada, não sei porque minha live está toda preta. Não, não te preocupa Eu que não enxergo as perguntas. eu leio, até é bom, porque aí eu leio aqui, nem te preocupa, eu repasso as informações. Só aqueles Eu não estou vendo comentários, ninguém, gente. aqueles Oi para todo comentários mundo. bons que tem, elogios, doutora Clarissa Amaral já está aqui, já mandou um monte de coraçãozinho, palminha. Vamos ver, Ai, eu vou te beijo, Clara. comentando. Ó, todo ano é correto fazer a mamografia? Todo ano é correto fazer a mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, a partir dos 40 anos, todas as mulheres fazerem mamografia anualmente. Tá, doutora, o SUS tem uma discrepância entre o SUS e Sociedade Brasileira de Mastologia. Sem polêmicas, claro. Explica para nós o que tem de diferença. O que acontece? No Brasil, hoje, a gente segue basicamente dois grandes estudos de rastreamento do mundo. O Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde brasileiro, ele segue o artigo canadense, que fala que o rastreamento diminui mortalidade quando acima de 50 anos e a cada 3 anos. A gente tem que considerar que o sistema de saúde do Canadá é completamente diferente do Brasil e que talvez a gente transferir essa realidade para cá possa não ter o mesmo resultado de diminuição de mortalidade. Então, pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Mastologia segue o artigo suíço, que diz que fez um estudo em pacientes abaixo de 40 anos e acima de 40 anos para mamografia anual. E se viu que acima de 40 anos tem uma redução da mortalidade. Abaixo de 40 anos ainda a gente não tem resultados científicos para poder sustentar que essas mulheres façam mamografia anualmente. E diminui mortalidade para acima de 40 anos. Por isso tem essa diferença. É claro que o Ministério da Saúde, ele vai pensar tanto na diminuição de mortalidade, quanto na diminuição de custos, porque é um sistema público, né? Então, como esse artigo diminui custos, e é óbvio que acima dos 50 anos e a cada 3 anos diminui os custos para o sistema, então, diminuindo mortalidade, está tudo certo. Tá. A Ana colocou aqui, ó, já fiz já tive mais de um nódulo e já fiz, né, exames antes disso, antes de um ano. É demais? Antes de um ano, nós não temos, depende. Mamografia é demais, porque a gente não tem comprovação científica de que vale a pena, de que a gente vai conseguir obter um diagnóstico antes de um ano. Tá? Talvez não seja um exame que vai conseguir, mesmo que tenha um nódulo ali, enxergar ele antes de um ano. Tá? Agora, a ecografia tem indicações para se fazer semestralmente. Aí depende do caso de cada paciente. Tá? Ultrassonografia, no caso. Tá, ó, a Franciele colocou aqui para nós. Se na família tem histórico de câncer de mama, devo me preocupar? Esse assunto é um assunto que vai ser da nossa live de quarta-feira com a doutora Rebeca. Eu sei que tem um questionamento também de um seguidor teu na caixinha de perguntas que tu abrisses no teu Insta. Mas eu acho que a gente pode dar uma pincelada só se deve se preocupar ou não. Quem tem histórico familiar tem que consultar com um mastologista. E aí, no caso da Rebeca, ela é uma mastologista que é especialista também em genética de câncer de mama. Então, ela é perfeita para falar desse assunto. Mas sim, quem tem história familiar, o melhor é consultar com um mastologista para ver quais são as indicações, para ver se realmente não é todo mundo que tem história familiar de câncer de mama que pode ter câncer de mama, que tem um risco aumentado. Algumas pessoas não. Então, isso ela vai ver consultando com o mastologista. Tá. Doutora Ana, quando a gente pensa em prevenção, a gente pensa em fazer o exame de toque, né? De autoexame e também na mamografia. Explica para nós um pouquinho como é que é essa mamografia, o que é? A mamografia é tipo um raio-x, tá? Tu recebe radiação na mama e
eu preciso que essa mama, eu, digamos assim, radiologista, preciso que essa mama esteja bem apertadinha, de preferência em uma dimensão só, porque assim não tem sobreposição de tecido. E aí eu consigo ver qualquer lesão que seja diferente do tecido mamário. Também é importante salientar que, assim, não adianta todo mundo correr agora, fazer mamografia e chegar para o seu mastologista e dizer, ó, já fiz. Não, não é qualquer aparelho de mamografia que é bom, tá, gente? Os aparelhos antigos, eles emitem muita radiação e podem sim causar câncer, inclusive câncer de tireoide e câncer de mama. Tem uma radiação mais alta do que os aparelhos novos. Então, o ideal é que você primeiro consulte com um mastologista, para que a gente sempre tenha um número bom de laboratórios e de radiologistas bons para fazer a interpretação desse exame. É melhor ser mais direcionado do que você fazer um exame que não vai servir para o diagnóstico. Tá. E doutora, por que que não pode ser uma ultrassonografia, uma ressonância? Tem que ser a mamografia? Porque a mamografia é o único exame que faz diagnóstico da lesão bem precoce. O que é uma lesão bem precoce? É aquela que eu disse que não dá sintomas, tá? São as microcalcificações malignas. São pontinhos bem pequenininhos que estão juntinhos numa parte da mama. Aquilo ali é uma lesão que em 95% dos casos corresponde ao carcinoma in situ, que é o carcinoma bem inicial, que é aquele que tem 100% de cura, que não tem chance de você ter que fazer quimioterapia, porque não vai ir para o resto do corpo, não vai para o linfonodo, ele fica só na mama. Esse é o diagnóstico precoce perfeito. Tá. Amanhã, inclusive, a gente vai falar um pouquinho de câncer. A gente vai entender um pouquinho como é que o câncer funciona no corpo, né? O que é benigno, o que é maligno. A gente vai entender um pouquinho do câncer em si amanhã na live do Dr. Rodrigo. Doutora Ana, nessas caixinhas que tu abriu, acho que tiveram algumas perguntinhas que são bem legais e relevantes. Eu acho que lê para nós alguma aí que tu copiou. Sim, eu anotei aqui, ó. Uma delas é parecida com aquela ali da história familiar. Minha mãe teve câncer de mama, posso fazer algum exame para saber se também posso ter? Então, depende, você tem que consultar para a gente ver se tem indicação de fazer esse exame e de consultar com outro especialista, que é o geneticista. Tem uma série de pormenores aí no exame para a gente poder saber se você tem indicação de fazer esse exame genético, mas existe sim. Existem duas grandes mutações genéticas que a gente conhece, que é o BRCA1 e o BRCA2. E elas estão ligadas à história familiar de câncer de mama. Tá. Depois tem, assim, anticoncepcional oral pode dar nódulos mamários. Na realidade, assim, o anticoncepcional oral não é que ele pode dar nódulos mamários. É que se você tem tendência, ou se você já tem um nódulo mamário que é pequenininho, você nunca percebeu, o anticoncepcional, ele é um hormônio, então esse nódulo vai receber. Esse hormônio pode ser que ele cresça um pouquinho, principalmente no período menstrual, que é quando você também está recebendo hormônio do próprio corpo. Então não é que ele dá nódulos, ele pode salientar, digamos assim. Tá. Aí a outra pergunta é como é que se faz o autoexame? A gente não fala mais em autoexame, porque na realidade a paciente, primeiro que assim, quando você palpa o nódulo, já está meio avançado, né? Então, o objetivo não é esse, não cumpre o seu objetivo. E segundo, porque a paciente não tem como saber o que é um nódulo, o que é tecido mamário. Você imagina que se você não é especialista em mama, já é difícil, mesmo sendo médico, mas não especialista, já é difícil palpar uma mama, porque se confunde tecido mamário com nódulo. Então, para a paciente é uma responsabilidade muito grande a gente dar isso para ela, né? Então, na verdade, você tem que conhecer as suas mamas. Você tem que ver a pele, o mamilo, se tem alguma alteração. Sei lá, se um dia você acorda de manhã, olha para sua mama e o mamilo foi para dentro. Opa, tem que consultar com um mastologista. Ou tira o sutiã, olha ali dentro do sutiã tem um líquidozinho. Opa, tem que consultar também, isso não é normal. Né? Ou uma vermelhidão na pele, ou tá coçando, ou tá doendo. Claro, no banho pode palpar a tua mama, ver se tem alguma coisa diferente. Se tiver, consultar também, mas não é uma obrigação você fazer o autoexame como antigamente se dizia, né? E a outra pergunta, né, doutora Ana? Saber que é o autoconhecimento, né? Se conhecer. Isso. E qualquer, né, anomalia, qualquer coisa que tu perceba diferente do que tá habitual, aí sim procurar o especialista, né? Exatamente. Aí a outra pergunta é, meu ginecologista pode fazer a rotina das minhas mamas? Pode, ele pode. O que eu recomendo?
que se você tem prótese mamária, consulte com um mastologista pelo menos uma vez por ano para fazer a revisão. E se você é jovem e tem nódulos de mama, mesmo que diga no exame e que a sua ginecologista esteja dizendo que é benigno, eu recomendo você consultar com um mastologista para ter uma opinião. Por quê? Porque a mama da paciente jovem é muito difícil de examinar. Você imagina que todos os exames até hoje foram feitos para pacientes, para ter um diagnóstico perfeito em pacientes mais velhas, em pré-menopausa. Então, é muito fácil uma mamografia, uma ultrassonografia fazer um diagnóstico numa pós-menopáusica, mas na jovem não. Porque o câncer de mama na jovem é uma doença muito nova e a gente ainda está engatinhando para poder rastrear essas pacientes, para poder diagnosticar cedo o câncer nessas pacientes. Então, procure uma avaliação do mastologista para ver se aquele nódulo realmente é benigno. Veja a opinião. Se for benigno mesmo, depois volta para o seu ginecologista, continua consultando, não tem problema, tá? E nas pacientes acima de 40 anos que têm nódulos, eu também recomendo faço a mesma recomendação. Ver a opinião do mastologista primeiro, porque eu acho que é importante para a gente ter bem certeza. Doutora, o ideal não seria, então, nós, mulheres jovens, antes dos 40, a gente já fazer uma mamografia para, sei lá, né, quando vê, eu tenho. Então, a gente fica nervosa com isso, né? Eu também gostaria de ter um exame que fosse perfeito para paciente jovem. Só que a mamografia, ela, como eu te disse, ela foi feita, ela é perfeita para paciente pós-menopáusica. Mas na pré-menopáusica, a mama é muito densa. Então, às vezes, a gente tem ou muitos falsos positivos, tipo, o radiologista acha que tudo é nódulo, ou às vezes passa desapercebido, ele não enxerga nada, porque é tudo uma coisa branca só, e ele não vê os nódulos. Então, hoje em dia, o melhor exame ainda é uma boa ultrassonografia, com um radiologista bem experiente que consiga distinguir o que é tecido mamário do que é nódulo, tá? Às vezes tem indicação também da gente fazer ressonância mamária, mas são casos bem pontuais. Os estudos ainda não conseguiram nos mostrar que a ressonância possa ser um exame de rastreamento para o público em geral. Depois vocês vão ver com a Rebeca, que para pacientes de alto risco talvez funcione, mas nas pacientes de público, no geral, ainda não adianta. Então, tem que ter a mão do mastologista e, se for indicado, mamografia, mas principalmente ultrassonografia. Confesso que essa semana eu acho que na sexta-feira eu vou estar muito preocupada, porque eu só ouvi sobre isso e não tenho ainda 40 anos, né? Então eu vou ficar um pouco preocupada, eu vou querer consultar um mastologista para poder, né? Sei lá. Bom, não é para preocupar as pessoas, é para relaxar. Tá, é para deixar tranquilo. Importante tu chegar nesse ponto, doutora, porque qual que é a importância, na tua opinião, né, na tua visão, do Outubro Rosa, da gente tentar fazer essa prevenção, levar esse conhecimento, chamar a colega do lado, dizer, ei, tu já fez teu exame, tu já fez tua mamografia? Por que é importante ter todo esse movimento? Porque assim, gente, o câncer de mama, ele é curável. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para todo mundo. Ele é curável se o diagnóstico for precoce. Então, a gente precisa chamar as mulheres para fazerem os seus exames de rotina para que a gente possa diagnosticar esse câncer o mais precoce possível para que tenha mais chance de cura. Então, por isso o Outubro Rosa é tão importante para conscientizar que a gente não precisa, assim, fugir do mastologista, fugir da mamografia para não encontrar o câncer. Não, a gente, se tiver que ter, que seja o mais cedo possível. Quando a gente tem diagnóstico de paciente bem cedo, o que a gente costuma dizer para elas é assim, ó, que bom que é esse câncer que tu teve, porque tu vai te curar. É para isso que a gente quer que as mulheres façam mamografia. Então, por isso a importância do Outubro Rosa. Nós temos aqui a Sociedade Brasileira de Mastologia Catarinense, né, doutora? A gente tem em Florianópolis uma campanha sendo realizada, a doutora Clarissa explicou um pouquinho, ela é gratuita, como é que está funcionando? Isso, é para diagnóstico e tratamento das pacientes, porque o que acontece? A Covid-19 causou um atraso no diagnóstico de muitas doenças e também do câncer de mama. Então, 75% dos diagnósticos de câncer de mama deixaram de ser feitos nesse período. É muita coisa para o SUS absorver, que já tem uma fila, na verdade, antes da Covid-19, agora aumentou.
Então, a sociedade se reuniu para que a gente possa adiantar essa fila. Então, as pacientes entrando no site do movimentorosa.org.br, vocês podem encontrar informações de como fazer o diagnóstico e o tratamento, se for o caso, né? Primeiro o diagnóstico. Legal. Bom, doutora Ana, eu quero te agradecer por esse monte de informação, um monte de coisa que a gente aprendeu agora contigo. A nossa live ela vai ficar aqui no GTV, vai para o nosso podcast. Eu acho que é interessante a gente encaminhar para todas as mulheres que a gente conhece, levar um pouquinho de informação. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu quero pedir desculpa porque a minha tela tá preta, não tô me enxergando, não tô enxergando ninguém que tá na live. Um beijo para todo mundo. Doutora, teve beijinho, teve gente abanando, doutora Ana, a doutora Clarissa teve aqui, gente mandando obrigada, foi muito legal. Agradecendo. Ó, show, obrigada. Doutora, eu acho que é isso, a gente ajudar a passar um pouquinho de informação. Eu acho que nunca é demais, ainda mais esse assunto, assim, tentar ajudar as mulheres, né, auxiliar a gente nesses períodos, sem criar pânico, mas... Sem criar pânico, pelo amor de Deus. Ó, parabéns, a Renata colocou aqui. Doutora, obrigada, então, boa noite. Boa noite. E até amanhã. Até amanhã, Tchau, um beijão. tchau. Tchau. Beijo.